Glória a Deus. Esse é o dia que fez o Senhor e por isso estamos alegres. Amém? Coisa boa, né? Estarmos juntos. Daqui a pouquinho nós vamos participar da ceia do Senhor. Você está pronto? Você vai participar? Só uma pessoa, né? Você vai participar da ceia? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Mas antes a gente vai conversar um pouquinho. Amém? Eu creio que vai ser um assunto que vai edificar muito a sua vida. Você vai crescer mais. Você vai correr com mais leveza a sua carreira. Amém, irmãos? Nós vamos falar sobre o cuidado com a motivação errada. Cuidado com a motivação errada. Hoje pela manhã, quando iniciei a ministração, falei, olha, eu vou cumprir aqui um desafio de falar 3 assuntos, 3 tópicos aqui, que cada um pode ser uma ministração independente. E eu vou juntar esses 3 pontos e ministrar no momento só, nesse tempo que a gente tem. Nós conseguimos ministrar. Eu creio que as vidas... Quem estava aqui pela manhã? Tem um pessoal repetente aqui, mas não é porque foi reprovado, é porque está trabalhando. Alguns aqui até são gulosos, mas glória a Deus, aleluia. E nós conseguimos ministrar. E eu tenho a certeza que a gente vai fazer isso com leveza. Amém? Da mesma sorte que o grupo que esteve aqui pela manhã recebeu e foi edificado, você também vai receber, vai ser edificado com essa palavra da verdade. Amém, irmãos? Cuidado com a motivação errada. Eu já ouvi algumas pessoas falarem um pouco sobre motivação. Já tivemos oportunidade de ouvir em uma de nossas ministrações, ministros, inclusive, falando a respeito desse assunto. Mas já ouvi algumas pessoas até citarem algo relacionado a isso, onde 2 situações que, ao momento, quando a gente lê ou até ouvir, parece assim, são diferentes. Mas ambas colocações são importantes e a gente vai perceber aqui que tanto uma como outra precisam andar juntos. Eu já ouvi alguém dizer assim, ter ações certas com o motivo errado possa ser uma situação, ok? Ter ações certas com o motivo errado. A gente pode citar alguns exemplos. Ou então, ser o contrário. Ter ações erradas com o motivo certo. E alguém poderia dizer assim, pastor, a pessoa às vezes tendo uma ação errada, mas com o motivo certo, não é tão grave sendo o contrário, onde a pessoa vai ter ações erradas com o motivo certo, ou vice-versa. Mas quando a gente conhece aquela junção de ação e motivo, e nós usamos muito bem essa palavra, motivação, ambas as partes que nós unimos são importantes. Motivo da ação, motivação. Então, se essas palavras elas precisam trabalhar de forma correta, tanto a ação como o motivo são importantes. Sim ou não, pessoal? Então, independente de ter ações certas com o motivo errado ou ações erradas com o motivo certo, a gente precisa alinhar isso.
Porque às vezes algumas pessoas fazem algumas colocações, que é bastante interessante, você vai ouvir alguma coisa sobre isso, no intuito até de amenizar a situação. Deus conhece o meu coração, sabe qual é o propósito. Está fazendo errado, as ações são totalmente fora, mas às vezes nós colocamos, algumas pessoas colocam, Deus conhece o meu coração, sabe qual é o propósito disso. Mas em determinado momento, algumas ações, ela sendo mal realizada, ela pode dificultar para você chegar a um propósito, um objetivo. Você está comigo? Então, aquela coisa assim, Deus conhece. Porque, irmãos, eu sei que, em alguns casos, a falta de conhecimento, de informação, pode levar a pessoa até ter algumas atitudes, mas com um propósito, uma finalidade certa. Isso pode acontecer. Você está comigo? Eu vou dar um exemplo para você aqui, o que eu dei pela manhã. Imagine você com uma frigideira com óleo e ela começa a pegar fogo. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Você está fritando alguma coisa lá, esquece lá aquele negócio queimando, daqui a pouco aquele fogaréu levanta. Uf! O que você faz? O que você faria para eliminar aquele fogaréu? Joga água. Ouvi alguém dizer joga água. Não faça isso! Eu sei que alguns aqui, a primeira coisa que vai fazer é ir lá na pia, encher a panela e já! Meu Deus do céu. Flávio, tá aí? Não tá não, estava pela manhã. Quem sabe o que vai acontecer? Incendiar tudo. Então a atitude, a motivação foi correta, apagar o incêndio. Mas a ação foi errada. Então, a ação errada, o que implicou? A não cumprir o objetivo, que é apagar o fogo. Então, essa coisa de dizer assim, Deus conhece o meu coração. Por que não tem as ações correspondentes? Tanto a ação como o motivo, alinhados. Por isso que a palavra é motivação. Vamos falar o contrário, hoje é a ceia do Senhor. A ação de participar da ceia é válida, é certa. Mas eu posso participar da ceia com o motivo errado. Sim ou não? Eu sei que, irmãos, parece absurdo para muita gente, ou a maioria. Mas tem gente que quer participar porque acha bonito, porque queria saber o gosto daquele negócio que está tomando. Aquilo ali é o quê? É vinho mesmo ou suco de uva? Porque quer se sentir no meio, porque quer mostrar para as pessoas que também faz parte disso. Só que a motivação não é essa. Quem sabia disso? Tem um propósito. E a gente só vai conseguir alinhar essas coisas, tanto a ação como o motivo, tanto a ação como o motivo, pela palavra. A palavra vai nos ajudar. Irmãos, eu estou preparando o solo para a gente entrar aqui nos 3 tópicos. Porque eu vou falar de 3 tópicos aqui e a gente precisa preparar o solo. Mexer a terra, colocar adubo, para você ficar bem leve e receptivo à palavra. Porque quando a gente entrar aqui nos 3 assuntos, você vai ficar mais alvo do que a neve. Aleluia! Então, participar por participar, quando luz chega, é diferente. Tanto eu e você, irmãos, podemos nos envolver com coisas, e especificamente, irmãos, nesse momento, eu sei que tem muita gente que veio para a igreja com N situações. Pessoas que chegou aqui nesse espaço porque estava passando por um problema, uma crise, porque seu casamento vai mal, porque o dinheiro acabou, porque está desempregado. É ou não é, gente? Tem gente que veio assim. E aí, quando luz chega, quando tem contato com a palavra, entende qual o foco, qual é o propósito, o porquê de estarmos aqui, o que precisa acontecer, irmãos, e a nossa oração que aconteça, essa mentalidade mude e você mantenha o foco correto. Amém, irmãos? Eu não
menosprezo as estratégias que Deus pode agir, ou coisas que podem acontecer, onde vai direcionar você para um ambiente como esse. E é por isso que a gente precisa pregar essa palavra. E é por isso que a gente precisa ouvir o Evangelho. E é por isso, irmãos, que essas verdades precisam ser ditas. Porque se um propósito for diferente, se o motivo ou a ação for diferente, isso seja ajustado através da palavra. Amém, irmãos? Para que tudo que nos envolvermos, irmãos, ou estivermos envolvidos, seja em linha com a palavra. Seja a motivação correta. Porque a motivação errada, quando é identificada, irmãos, uma posição precisa ser tomada. Eu não tenho que checar, não tenho que avaliar a motivação do meu irmão, tenho que checar comigo mesmo. Porque todos nós, irmãos, podemos passar por isso. E a gente, ao mesmo tempo, precisa se perguntar se fosse numa situação diferente. E eu sei que o Espírito Santo vai nos ajudar e sempre nos ajuda nisso. Então, quais são os três tópicos que a gente vai trabalhar hoje? Se a gente está falando aqui sobre ter o cuidado com a motivação errada, então o que a gente precisa fazer? A gente poderia citar várias motivações aqui, irmãos, mas eu quis trabalhar com essas três aqui, que eu creio que vai ajudar muito você. Primeiro, motivação certa para contribuir. Amém? Segundo, motivação certa para servir. Ok? E terceiro, motivação certa para pedir. Essas três motivações a gente vai trabalhar hoje. Amém, irmãos? Você está comigo? Devemos perceber nossas motivações, como eu disse aqui anteriormente. Se errado, reveja os motivos, reveja as ações, para que evitemos, preste atenção no que eu vou dizer aqui agora, transtornos e frustrações. Quando a gente chega a um nível, irmãos, quando a gente consegue perceber pelo Espírito, o Espírito Santo nos ajuda, amém? Quando a motivação ela não é correta, o que a gente precisa fazer? Irmãos, voltar à posição. Amém? A gente não tem que ficar insistindo com aquilo, independente de ser uma coisa ou outra. Eu preciso perceber, checar as minhas motivações. E eu louvo ao Senhor que Ele pode nos ajudar as nossas vidas hoje. Amém? Agora, deixa eu dizer uma coisa aqui importante. Deus é um especialista em ver os nossos corações, em checar as nossas motivações. Amém? Eu lembro de uma passagem daquela mulher que foi pego no ato de adultério. E os fariseus usaram a lei para condenar aquela mulher. Com base naquilo que eles estavam usando, eles estavam certos. Mas Jesus estava checando o coração dele. Qual era a verdadeira intenção? Qual era a verdadeira motivação do coração dele? Daqueles homens. Deus, irmãos, Ele vê você. Tem coisas que eu, nem você, nem a vovó vai descobrir. Às vezes, algumas atitudes, a gente percebe alguma coisa. Aqui não é, aqui você não está sendo treinado para você checar as motivações dos seus irmãos. Mas, às vezes, em determinado momento, a gente consegue perceber algumas coisas. Mas tem situações, irmãos, que é o Senhor que vai ver, que vai checar. Porque, irmãos, quando a gente está com o coração correto, quando a gente está com o coração alinhado, irmãos, tudo se torna mais fácil. Em relação às coisas de Deus, irmãos, vão acontecer. Aquilo que o Senhor preparou e reservou, irmãos, a gente vai estar conectado. A gente não vai estar alheio, fora, desapercebido. Amém? A gente não vai entrar por um caminho onde, lá no final, não vai ter o sucesso desejado. A gente não vai, irmãos, fazer umas coisas de qualquer maneira e aí perceber, né, que está errado. Se perceber, vai voltar à posição. Porque, irmãos, a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Aí a gente precisa fazer algumas perguntas, irmãos. Isso ajuda bastante. Tem alguns exercícios bem interessantes
que eu e você precisamos fazer. Isso ajuda muito. Você está comigo? Agora, a gente pode se perguntar, se fosse em condições diferentes, você faria dessa forma? A gente pode pensar em várias situações aqui, onde você está envolvido ou fazendo aquilo. Você pode se perguntar para perceber se essa motivação ela está alinhada, se é correta. Se fossem condições diferentes, eu faria desse jeito? Se fosse para uma outra pessoa, eu agiria dessa forma? Se fosse para o pastor, como seria a minha motivação, o meu envolvimento, a minha participação? O prazer de realizar, de fazer? São perguntas, irmãos, que nos ajudam bastante. Eu não estou aqui, irmãos, incentivando ou colocando você, irmãos, num nível ou num degrau de condenação. Mas todos nós temos a responsabilidade, irmão, de checar nosso coração, e o Espírito Santo nos ajuda para isso. E eu estou falando aqui, dando esses exemplos de perguntas, mas às vezes o Espírito Santo pode perguntar dessa forma. Quando a gente vai para um ambiente como esse, qual o propósito de estarmos aqui? E se acontecesse assim, qual é a motivação? O que é mais importante para você nesse ambiente? Então, coisas que a gente precisa se perguntar. E, irmãos, e rapidamente a gente toma uma posição. Quando a gente percebe que está fora, que não está exatamente da forma que Deus quer, precisamos ser rápidos nesse posicionamento. Será que é por causa de uma necessidade? E quando essa situação for solucionada, e quando essa questão que trouxe você para esse momento, isso for solucionado, ou você perceber que isso aí não vai acontecer, o que você faria nessa hora? Eu estou levando você a pensar. Porque talvez, irmãos, alguns insucessos ou coisas não estão acontecendo da forma que você gostaria, foi exatamente por causa de uma motivação incorreta. E é tão simples a gente analisar isso. A gente, às vezes, vai para um monte de lugar, tenta justificar tantas coisas, mas a gente esquece de uma parte tão importante da nossa vida, que é o nosso coração, onde o Espírito Santo está a todo momento sinalizando. Está todo mundo em silêncio, né? É para pensar mesmo. Por que você está fazendo isso? É o que é para ser visto pelos homens? Por que você posta isso na internet? Para quê? Para se mostrar? Para ostentar? Tem coisas, às vezes, você vai postar assim, Espírito Santo. Para que você está fazendo isso? Para mostrar que você está bem e você está mal? Para mostrar que você tem e o outro não tem? A gente tem que checar. Está lá, irmão, está lá. Ia usar um termo aqui que eu uso sempre aqui, mas os irmãos não conhecem, rabo da serpente. A irmão bota lá para mostrar que está bem. E talvez para a maioria, irmãos, isso não signifique nada. Mas para a pessoa, irmãos, isso tem um simbolismo bem interessante. E Jesus, irmãos, ele cita algumas coisas, não relacionadas à internet, mas tem coisas que ele cita. Quando você vai abençoar alguém, a sua mão, ou direita ou esquerda, não tem que saber. Eu não lembro agora se é a mão esquerda ou direita, acredito que é a esquerda. Se a tua mão esquerda alcançar alguém, para que precisa saber a mão direita? Para que eu preciso soltar fogos de uma ação que eu fizer bem, um benefício que eu fizer ao meu irmão? Para que soltar fogos? Amém? Vocês estão ouvindo aqui uma série de Alinhando o Coração. Você quer crescer? Esse é crescimento espiritual, irmãos. Aleluia! Esse é o crescimento espiritual. Quando a gente começa a se perguntar, por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou tomando essa atitude? E se fosse uma outra condição?
Eu estou fazendo por quê? Porque eu sei que eu vou receber alguma coisa em troca? Eu estou fazendo porque eu sei que eu vou ter um retorno? E se não tiver um retorno? E se você estiver numa situação em que você vai estar mais atendendo, servindo, abençoando o outro do que o teu retorno? Por mais que seja difícil acontecer isso, mas pode acontecer em determinado momento. Porque se a sua motivação for errada, naquela expectativa que você tem de receber alguma coisa não acontecer, linha na pipa. Se a sua motivação está aqui, é porque você quer que traga o seu marido em 3 dias. E se não vier o seu marido, o que você vai fazer? Vai embora? Quanto tempo levamos para nos posicionar? Quando a gente percebe que o coração não está alinhado. Diga para o seu irmão, seja rápido, diga para o seu irmão. Quando percebemos que nós não estamos agradando ao Senhor, o nosso posicionamento, irmãos, a nossa atitude Senhor, o Senhor tem razão. Porque eu estou fazendo isso só por causa disso. Eu estou tendo essa postura só porque... Tem vergonha? Fala com ele. Porque se fosse assim, porque se fosse no trabalho, eu faria diferente. Agora, e a gente às vezes até esquece, não é para o Senhor. E fazemos com a motivação errada. É sério, né, abençoado? É sério. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Abra, por favor, em Gênesis. Quando o luz chegar para você, tem que ser rápido, irmãos. Ninguém está vendo. Deixa eu falar uma coisa para te consolar. Ninguém está vendo, é só você e Deus. Aí ele fala assim, você não está fazendo, porque se fosse numa outra situação, você não faria assim. Aí você tem que falar, Senhor, é verdade. Eu dei mole. A motivação nessa não ser ofício é por causa... Agora volta para a posição. Amém, irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 1. Olha só, essa passagem você conhece. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas. Abel foi pastor de ovelhas, é a especialidade dele. E Caim, agricultor, lavrador, cuidava do solo. Especialidade de Caim, agricultor, lavrador, cuidava do solo. Versículo 3, aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura 10. Os dois apresentaram uma oferta. Caim, o que apresentou? Algo relacionado à sua especialidade, a agricultura, o fruto do solo. E Abel apresentou o quê? Algo relacionado ao rebanho, ao gado, gordura. Só que tem um detalhe aqui, irmãos, que diferencia o nível, o propósito daquela oferta. Eu não sei se você prestou atenção aqui, mas no versículo 4 fala, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura 10. Olha o que diz a palavra, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E aí, irmãos, eu não sei se você já percebeu, já leu essa passagem aqui, de repente você poderia perguntar assim, mas os dois deram, mas por que o Senhor escolheu de Abel? Porque, irmãos, há um detalhe aqui interessante. Abel deu preferência. Primeiro, lembrou do Senhor. Primícias. A primeira parte deu ao Senhor. Aqui no texto não cita que Abel fez isso, mas ele também ofertou, ele apresentou. Mas algo que chamou a atenção de Deus, primeiramente, o Senhor.
E às vezes, irmãos, a gente às vezes fala primeiro ao Senhor, minha vida primeiro ao Senhor. E tantas vezes colocamos Deus lá no final. O nosso tempo quando sobra. Quando der. Porque em algumas questões somos rápidos, nos expomos mais, nos cansamos mais, mas para o Senhor é quando sobra, é quando der. E talvez, irmãos, a forma, talvez você faça isso. Mas Deus checa o seu coração. Eu sei que a gente não passa todos os dias se perguntando assim, se for. Mas a gente sabe, irmãos, que quando é numa outra situação, numa outra condição, a gente poderia fazer melhor. A nossa vida. Talvez, irmãos, o estilo de vida que eu estou vivendo hoje no reino poderia ser melhor, eu poderia produzir melhor, eu poderia estar melhor, eu poderia exercer melhor. E talvez, irmãos, a gente está debaixo, ou você esteja debaixo de desculpas, de coisas que Deus sabe que você pode, que eu posso fazer. E como, irmãos, essa postura atrapalha a nossa vida, deixamos, irmãos, de receber, de experimentar coisas, irmãos, reservadas para a nossa vida, tão simplesmente porque o Senhor está sempre em segundo, está sempre na sobra. Se der, que primeiro eu, depois eu, terceiro eu, aí depois, aleluia ao Senhor. Ao silêncio. Olha o versículo 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que está bicudo o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti. Olha só que interessante aqui essa passagem, e depois que Caim ele viu lá que o Senhor não recebeu, ou preferiu aquilo que Abel apresentou, porque, irmãos, envolveu coração, motivação correta, propósito, o Senhor primeiro. Deus ele não faz acepção de pessoas. Presta atenção que eu vou dizer aqui agora. Deus ele não faz acepção de pessoas, mas faz sim de coração. Porque tem coisas que Deus não vai chamar por causa do teu coração, querido. Acerta isso. E não tem que ficar bicudo igual Caim, não. E o Senhor é tão maravilhoso que ele já dá uma orientação aqui. Porque, irmãos, quando a gente pega um caminho errado, a motivação errada, dá tudo errado. A gente fica chateado quando algumas coisas não acontecem. Nós ficamos chateados dentro dos nossos irmãos, nossa linha de envolvimento, de relacionamento. Quando uma liderança, às vezes, precisa ajustar, acertar alguma coisa. Alguns ficam bicudos, com raiva do líder. Não é para você ficar com raiva do líder. Vocês me amam ainda? Mas Caim aqui ficou com o semblante caído. Você não sabe que se você proceder bem, você não será aceito? Você não sabe que se tiver com a motivação alinhada, a motivação correta, as coisas não vão acontecer da forma que você deseja? Você sabe, querido. Você sabe que está numa posição errada. E por que está com esse bico? Aí ele fala aqui na parte final. O seu pecado será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Domínio próprio. Você perceber que está errado. Você perceber que desagradou o Senhor. E falar assim, Senhor, me perdoa, vamos voltar para a posição. Vamos fazer diferente. Vamos fazer direito. Você está comigo? Diga graças a Deus. Diga, eu estou recebendo. Pela fé. Mas vamos entrar nos 3 tópicos, vamos?
Motivação certa para contribuir. Esse é o primeiro. Você sabia que Jesus ele recebe as suas ofertas? Sim ou não, pessoal? Aleluia. Você está feliz com isso? Irmão, só em saber disso, agora eu vou trazer minha oferta. Você acredita que só em saber disso, acabou a confusão? Porque tem gente, irmãos, que na hora do ofertório parece o culto acabou. A palavra foi boa, louvou, aleluia. Eu estava aqui aleluiado. Aleluia. Mas quando entrou nesse assunto de dinheiro, e coça daqui, e coça dali, e vontade de ir no banheiro. Na hora do ofertório, a gente indo para o banheiro. Tá certo isso, irmão? Aí chega aqui, não deu tempo, eu fui no banheiro. Acabou o ofertório. O diácono passou, Dízimo não é pagamento de taxa. Eu estou falando isso para. Tem gente que acha que as pessoas são um absurdo, mas tem gente que absolve essas coisas. Não é pagamento de taxa para você estar aqui com as suas mensalidades em dias para ir para o céu. Não é isso. Amém? Você não devolve o dízimo para ser abençoado. Quantos abençoados nós temos aqui? Você dá o dízimo porque você é abençoado. A motivação vai alinhando, não vai? Só que essas três partes aqui já vai mudar um pouquinho. Amém, irmãos? Eu não vou contribuir por causa do medo do cortador, destruidor, devorador. Porque, irmãos, o meu relacionamento com Deus, essa prática de contribuir, irmãos, precisa ser eu como igreja. Esquece, irmãos, Velho Testamento, a Nova Aliança. Porque às vezes tem irmãos que ficam procurando cavando alguma coisa no Velho Testamento para tentar defender uma tese, dizendo assim, não, esse negócio de dízimo é lá atrás, não precisa dar nada. E tem crente até hoje procurando, irmãos. Porque a motivação dele é o que é? Não dá. Então ele está procurando algum embasamento na Bíblia. Isso é igreja, querido. Você está em outro nível. Você contribui, irmãos, porque envolve generosidade, amor à obra, gratidão. Amém? Não tem nada a ver com barganha. Contribuímos. A gente não pode esquecer desse propósito. Bendize, ó minha alma, ao Senhor em tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. És tu que cura as minhas enfermidades, as minhas doenças, e me dá salvação. Você pode ler lá, que fala muita coisa, em Salmo 103. Então, irmãos, essa prática, essa ação de dar, essa motivação de contribuir, irmãos, precisa ser claro na nossa vida. Na hora do ofertório, irmãos, precisa ser com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Aleluia. Como é bom, irmãos, praticar essas coisas, mas com a visão correta. Eu sei, irmãos, a questão aqui não é para mostrar para os outros, ou de repente medo de ser alguém me colocar no SPC do céu. Do devorador vir com um garfo, enfiar na minha garganta, porque não... Não é isso. Porque a gente sabe muito bem, com esse tipo de motivação errada, na hora que o medo do cortador foi embora, a pessoa vai deixar de dar. Porque a motivação está errada. Eu citei uma situação aqui pela manhã, que eu já vi, não me contaram. Eu já vi,
inclusive estava nesse culto, numa igreja que eu não vou citar o nome, amém? Mas eu vou falar aqui a prática que não está legal, amo essas pessoas, e como eu não era daquela igreja, eu não tenho que dar pitaco algum. Mas é o entendimento que eles tinham. Você está comigo? Então, uma coisa que a gente sempre fala aqui quando vai tirar o ofertório, que nós aqui não temos o controle de quem dá e quem não dá a oferta. Enquanto você ganha, tem um quadro aqui com as fichas, não tem nada disso aqui. Amém, irmãos? Nós, às vezes, colocamos envelope ali que hoje não tem. Bota, irmãos, a gente não controla, mas bota envelope aí, diácono. Jaime, bota envelope ali, em nome de Jesus. Nós não controlamos, mas pelo menos tem que ter envelope lá, né, Igor? Pelo menos isso. Em branco. Não tem o seu nome lá. Eu não sei, irmãos. Não interessa se você dá ou não dá, porque o teu caso é com o Senhor. A gratidão, Senhor. Você é ensinado aqui assim. Eu me lembro, irmãos, que na igreja lá onde eu conheci, fiquei um tempo lá. Como é que funcionava esse negócio de ceia do Senhor ofertório? A porta ficava meio aberta do culto. Aí ficava uma mesa aqui, o diácono sentado ali na porta. E aí, para participar da ceia, o irmãozinho tinha que vir com o dízimo no envelope bonitinho, o nome dele direitinho, nome, telefone, e a xerox do contra-cheque. Aí tinha aquela fila indiana lá fora, aí viu o irmão lá, com o envelopezinho, doido para tomar a ceia do Senhor. Aí chegava lá, dá a tua oferta. Olhava assim, calculava se era 10%. Não, irmão, aqui só tem 9,5%. Está faltando 0,5%. Então tem que... irmão. E a igreja 100% dizimista. O glória não, glória não. Vamos fazer isso aqui, Igor? Vai mudar rapidinho, não vai? Então, uma boa parte era dizimista fiel porque queria tomar a ceia. Porque se não fosse dizimista fiel, não poderia tomar ceia. Agora, imaginemos que mude a visão. Agora está livre. Vamos fazer como nós fazemos aqui. Será que aquele irmãozinho vai continuar sendo o dizimista fiel? Qualquer motivação errada. Você contribui, você oferta, você dá o seu dízimo, não é porque alguém está tomando conta de você, olhando se você não dá ou não dá, porque você ama o Senhor. Amém, irmãos? Eu conheci um irmão, uma igreja, um amigo meu, tentou fazer igual a gente, que não deu certo. Gostei, pastor, que bênção. Eu vou lá fazer também. Cuidado, irmão, vamos devagar. Não faça assim de repente, não, senão vai aparecer os irmãos lá com motivação errada. Não, mas eu vou trazer uma palavra. Devagar, irmão. E quando ele tirou lá o controle, caiu, irmão. E alguns irmãos até falaram assim, agora eu não vou dar mais não. Como é que vão saber que eu dei ou que eu não dei? Tem que saber que eu dou. Eita, irmãos. Olha o coração desse irmão. Diga assim, mas eu não sou assim. Diga aí. De novo. Terceira vez. Agora já era, confirmou. Amém, irmãos? Você vai fazer igual a Abel. Primeiro. Aleluia. Amém, irmãos? A gente precisa checar o nosso coração, na hora do ofertório, como é que é? É o que está sobrando, bota a mão no... Ih, já é hora do ofertório, ai, que chato. Aí bota a mão no bolso assim, aí vem uma moedinha de 10 centavos. Ninguém está vendo mesmo. Aí vai o irmão lá, aleluia, cara de canto. E a notinha de 50 lá, aí o Espírito Santo fala assim, ó, não dá essa não, dá aquela outra. Aí você fala, o diabo está falando comigo. Não é o diabo, não. Diga para o seu irmão, não é o diabo.
Irmão, não fica chateado com aquela cara que Caim fez, não. Eu falei com você que a gente vai tocar assuntos aqui espirituais. E talvez está mexendo com gente aqui. Ih, está falando de dinheiro. Está tentando me persuadir para dar. Não, querido, eu não estou persuadindo, eu estou ensinando você. Oh, meu Deus. Se liberta, meu irmão. Fica chateado, não, irmãos. Eu amo a sua vida. Amém? A gente precisa checar a motivação até nesse momento do ofertório. Só 10 centavos. Só é convertido na sua carteira 10 centavos, mais nada. Pastor, mas a pobre viúva deu 10. Vai entender a palavra, irmão. Tudo que ela possuía. Porque se ela tivesse mais, com certeza a motivação seria a mesma. Gratidão estava no coração daquela mulher.